o Senhor falou no meu coração, muda a mensagem, porque não é essa que eu quero que você fale nesse domingo. Eu quero que você fale sobre outro assunto. Eu cheguei na igreja, mudei, preparei então uma outra mensagem, reuni com o staff da igreja, porque a gente já tinha falado na terça-feira qual seria a mensagem para eles se prepararem. E eu avisei, nós vamos trocar, porque o Espírito Santo falou no meu coração para mudar. E a razão que eu vou falar não é nada novo, não é nada que você não saiba, é algo que você já conhece. Eu quero falar sobre aprender a resolver conflitos. A Bíblia diz, e eu quero que vocês vejam esses versículos, você não precisa de abrir nesse momento, você pode só acompanhar com a gente. Eu queria que você visse esse versículo, que é a 8ª bem-aventurança de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus diz assim, bem-aventurados. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado no grego é a palavra makarió, que ela é traduzida como bem-aventurado, é um português antigo, significa abençoado, feliz, próspero. Makarió, bem-aventurado, feliz, próspero, são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pastor, então quem não é pacificador não é filho de Deus? Não é isso. Quando Jesus está dizendo que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo assim, quem é pacificador vai agir como pai. Eu estava em Chicago e eu estava olhando para o meu filho e vendo que, não fisicamente necessariamente, mas é mais e mais, à medida que o meu filho vai amadurecendo, mais e mais ele parece comigo. Até a beleza, ele está aparecendo. E eu estava vendo como é que ele faz tantas coisas como eu faço. Ele nada como eu nado. A maneira dele lidar em casa, de cuidar das filhas, eu me vejo ali. Às vezes eu vejo a minha filha, eu vejo a semelhança dela com a minha esposa. E é isso que Jesus está falando. Se você for pacificador, você parece com teu pai. Se você for pacificador, as pessoas vão dizer, você é filho de Deus, não é? Porque você age como ele. Eu gosto muito dessa tradução que diz assim, é a nova tradução transformadora, é uma nova tradução no Brasil, diz assim, felizes os que promovem a paz. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem promove a paz é feliz, quem promove a paz é abençoado, quem promove a paz é bem-aventurado. Esse é um ano de colheita. E a gente viu essa passagem, o pastor Marcos deu para vocês em Gálatas 6, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E eu quero trazer, então, a mensagem de hoje para o tema. Presta atenção que diz em Tiago, capítulo 3, verso 18, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Você já tinha visto esse versículo na Bíblia? Não é bonito? Tem tudo a ver com o nosso tema? Amém? Vocês podem responder de vez em quando, parece que vocês estão com fome. Vamos ler bem alto? Vamos lá. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. É um versículo que deve ser memorizado. Esse mesmo versículo, eu gosto muito de comparar traduções. Vocês, por favor, tenham paciência comigo. Eu gosto muito disso. A Bíblia não foi escrita no português. Olha esse mesmo versículo na tradução transformadora. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Ou seja, se eu planto paz, se eu sou pacificador, eu estou plantando semente de paz. O que eu vou colher? Eu vou colher justiça, eu vou colher bondade, eu vou colher paz, eu vou colher amor. O Espírito Santo falava no meu coração nessa sexta-feira e eu quero compartilhar o meu coração com vocês. E o Espírito Santo falava para mim assim, eu quero que vocês nesse ano como igreja terminem o ano em paz. E o Espírito Santo falava no meu coração que há pessoas na nossa igreja que precisam de terminar esse ano reconciliando com alguém.
Você não pode terminar o ano da forma que você começou. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero começar orando. Eu vou convidar a presença do Espírito Santo aqui nesse momento para falar com a gente. Espírito Santo, você falou para mim na sexta-feira para pregar essa mensagem, porque alguns estão precisando. Outros não estão precisando agora, mas vão precisar mais tarde. Ajuda-nos a aprender esses princípios e colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Deixa eu falar para você que conflito é inevitável. Nós vamos ter conflito, porque conflito faz parte do dia a dia. Enquanto vivemos nessa vida, vamos ter conflitos. Você vai ter conflito em casa, na sua família. Se você é casado, não tem como. Se você é casado, você vive com a sua esposa, com seu esposo, 24 horas por dia. Eles são diferentes, ela é diferente de você, ele é diferente de você. Vai ter conflito. Você vai experimentar conflito entre você e os seus filhos, entre você e os seus irmãos, quem tem genro, sogra, sogro, nora. Nós vamos enfrentar conflitos no trabalho e nós vamos enfrentar conflito em casa e na igreja também. E a gente tem que aprender que quando a gente lida com conflito, nós não podemos evitá-los, porque evitar conflito é simplesmente adiar o problema. Essa ideia que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. O tempo esconde tudo. Tem muita gente que ainda tem ressentimento de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Passaram 20 anos e o ressentimento continua. Ser pacificador não é evitar conflitos, ser pacificador não é apaziguar. Apaziguar é paz a qualquer custo. Paz a qualquer custo significa comprometer princípios. Jesus nunca fugia de um verdadeiro conflito. Ele fazia de forma correta. Por que isso importa para a gente, queridos? Deixa eu dar para vocês 3 razões porque isso é importante para nós. Ou seja, porque conflitos não resolvidos vão afetar você e eu. A primeira razão pela qual nós precisamos de falar do que nós estamos falando hoje é porque se nós não resolvermos os conflitos, se nós permitirmos que a amargura fique no nosso coração, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Ouça, por favor. Você vai querer ler a Bíblia e você não vai conseguir concentrar. Você vai querer servir a Deus e você não vai conseguir servir a Deus direito. Você não vai conseguir colocar os seus talentos em prática como você precisa de colocar, porque tem coisa que precisa de ser tratada. A Bíblia diz assim, a gente não pode dizer que ama a Deus, que a gente não vê, se a gente tem rancor. Texto até mais forte, você odeia o seu irmão que está do nosso lado. Você odeia sua esposa, o seu esposo, seu filho, sua nora, sua sogra, irmão da igreja. Vai afetar. Segunda razão pela qual a gente tem que falar do que nós estamos falando é porque afeta as nossas orações de serem respondidas. Pedro fala para os esposos, olha, trata a sua esposa com carinho, trata a sua esposa como um vaso frágil, para que as suas orações não sejam impedidas de serem respondidas. Mas isso também é verdade para as mulheres. Isso é verdade também para os relacionamentos entre membros da igreja. Se a gente não tratar de situações que estão lá para ser resolvida, vai afetar a nossa oração, vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Mas o terceiro, que é muito prático, afeta a nossa felicidade. Pessoas que são machucadas, machucam. Pessoas que têm conflitos não resolvidos, não só elas são miseráveis, mas elas fazem miseráveis as pessoas ao seu redor. Porque elas não trataram de uma coisa que precisava de ser tratada. Então, ela é uma pessoa amarga e ela traz amargura para todo mundo. E, infelizmente, tem gente crente, isso é normal lá fora,
Mas não podia ser dentro dos crentes, irmãos. Se a gente é crente, a gente tem que ser diferente. Se a gente é crente, a gente tem que seguir os conselhos que Deus nos dá. E eu gostei muito, a Kátia não sabia que eu ia pregar. Esse cântico antigo diz assim, de viver o compromisso. O compromisso. Como crente, nós temos um compromisso. Então, eu creio que o Espírito Santo pediu para mim pregar sobre isso, porque a gente quer terminar o ano sem nenhuma mágoa no coração. Se você diz assim, pastor, isso não é para mim, graças a Deus, não tenho mágoa nenhuma, amém. Eu não tenho agora, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. E a gente precisa de aprender alguns princípios para nos ajudar a lidar com conflitos. Seja com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. E o que eu estou falando é algo que eu tenho que viver. Eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim. Como meu pai diz, eu aponto um dedo para vocês e 3 para mim. Como uma boa dona de casa que prepara a alimentação, eu estou provando a comida antes. Então, vocês sabem, e minha esposa é minha testemunha, eu não prego nada que eu não esteja disposto a viver. Nada. Por isso que eu não falo muito de jejum. Porque é difícil jejuar para mim. Quando eu falo de jejum, eu vou jejuar. Porque jejum para mim é muito difícil. Eu não prego jejum toda hora. Não vou pedir para vocês fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Eu estou esperando dar o início do ano. Deixa eu dar para vocês alguns passos para ajudar-nos a resolver e restaurar relacionamentos. Alguns passos, nada que você não saiba. O primeiro passo que eu e você precisamos de exercitar, se a gente vai ser pacificador. Pastor, o que a gente aprendeu hoje? Bem, nós aprendemos que é bem-aventurado, é feliz uma pessoa que é pacificadora. Porque se elas forem pacificadoras, elas serão chamadas filhos de Deus. Nós aprendemos também que quem semeia a semente de paz vai colher uma colheita de justiça. Então eu quero ser pacificador. Nós aprendemos também que se eu não for pacificador e se eu permitir que conflitos estejam na minha vida, vai afetar o meu relacionamento com Deus, vai afetar as minhas orações de serem respondidas e vai tirar a minha felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado, eu quero ter o meu relacionamento com Deus restaurado. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu preciso de fazer, eu tenho que dar o meu primeiro passo. O maior problema que pessoas têm hoje em restabelecer conflito é que a gente sempre espera que a outra pessoa venha a nós primeiro. É ela que fez, é ela que deveria vir para mim. Eu queria falar primeiro com os homens, e vai ter uns momentos hoje que eu vou falar com homens e com as mulheres da igreja, mas eu queria falar primeiro com os homens. Deus colocou-nos como cabeça da nossa mulher. Eu quero falar principalmente com os maridos, homens casados. É a nossa função sempre liderar e tomar a primeira iniciativa. Então, maridos, eu quero falar com vocês que num conflito entre marido e mulher, é a sua responsabilidade de dar o primeiro passo. Porque você é o cabeça da sua mulher. E você não pode esperar por ela. Eu quero falar a nós como crentes. Como crentes, nós temos que ser imitadores de Cristo. E a nossa responsabilidade sermos os primeiros. Um pacificador toma iniciativa. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 23, essa palavra é para crentes. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e você lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Jesus está falando assim, não deixa o tempo passar sem você resolver. Conflito não resolvido não é conflito curado. Vai te perturbar. E a única forma de resolver conflito é encará-lo.
E você, como crente, deve tomar a iniciativa. Para nós casados, quando a sua esposa fala assim, amor, precisamos de conversar. O que você sente? Oh, meu Deus, o que vai vir por aí? Ou se seu pai fala assim para você com um filho, meu filho, senta aí, precisamos de conversar. Você sabe que uma vez Deus apareceu para Adão, e Deus falou assim para Adão, Adão, onde você está? Precisamos de conversar. O que Adão fez? Se escondeu. Aí Deus falou assim, mas por que você se escondeu? Eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Uma das razões que às vezes a gente não quer tomar a primeira iniciativa é porque a gente tem medo. Medo da reação das pessoas, medo da forma que elas vão reagir. Mas a Bíblia diz, você conhece a palavra, diz assim, Deus não nos deu o espírito de temor. Ele nos deu o espírito de ousadia. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda hoje é que a gente precisa de tomar a iniciativa. Então, nesse final do ano, hoje, se você tem um problema não resolvido com algum membro da igreja, ou algum membro da sua família, ou alguém, eu queria pedir em nome de Jesus, que você tomasse a iniciativa. Seja o primeiro, seja o maduro, seja o adulto, seja o exemplo, seja chamado filho de Deus. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa que a gente tem que fazer, muito importante, tem que pedir sabedoria a Deus. Porque se a gente falar a coisa errada, na hora errada o negócio vai ficar pior. Então, uma vez que eu tomo a iniciativa, eu vou pedir, Senhor, me dá sabedoria. Eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com meu esposo, eu tenho que falar com meu filho, eu tenho que falar com o irmão na igreja. Queridos, olha a promessa de Deus no livro de Tiago. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele te dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Antes de você conversar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos ou com qualquer pessoa, peça a Deus, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me dê a palavra correta. Espírito Santo, não deixa eu falar o que eu não tenho que falar, o que eu não devo falar. Peça sabedoria a Deus. E eu prometo a você que se você pedir sabedoria a Deus, Tiago 1 diz que Deus vai te dar. Ele vai te dar a capacidade. Sabedoria é a capacidade de saber o que fazer, o que falar da forma correta. Uma vez que eu tomo a iniciativa, uma vez que eu peço sabedoria a Deus, eu tenho que ir para o terceiro passo, que é começar com a sua parte, com a sua falta. Num relacionamento, sempre existem duas partes. E em toda discussão, em todo conflito, sempre existem duas histórias. Eu faço muito aconselhamento de casal, e às vezes as pessoas me pedem ajuda e falam assim, pastor, mas eu quero vir sozinho, depois minha esposa vem, depois meu esposo vem. Eu falo, não adianta, eu tenho que ouvir os dois. Porque quando eu ouço a ela, eu acho que ele é culpado. Mas quando eu ouço ele, eu descubro que ela é culpada também. Porque a verdade é que nós somos seres humanos. E a verdade é que em todo conflito tem dois lados na história. E o problema é que a gente só vê o nosso lado. Por que a gente só vê o nosso lado? Porque nós somos pessoas egocêntricas. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, como a gente tem esses maus desejos, essa natureza pecaminosa, isso vai levantando. E porque a gente é egocêntrico, a gente não consegue ver o outro lado. E a gente acha que a gente não tem falta nenhuma. Isso é orgulho. E olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, assim, o orgulho só traz brigas. O orgulho só traz brigas. Então, quando eu vou a uma pessoa, mesmo que essa pessoa, você diz assim, pastor, mas quase tudo é culpa dela. Quase tudo significa que não é tudo. E que você também tem uma parte. Então, pare, diga assim, Senhor,
me ajude, eu quero tomar iniciativa, me dá sabedoria, me mostre o que é que eu falei errado, o que é que eu fiz errado. Eu garanto para você, se você começar com a sua parte, você vai ter um sucesso muito maior em trazer reconciliação. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 3 e 5. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Tire, diga comigo, o próximo, tire o quê? Primeiro, tire primeiro a trave que está no seu olho, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim, comece com você primeiro. E depois você pode falar o que está errado com o seu irmão. Quais são os passos que eu devo fazer? Primeiro, eu vou tomar iniciativa. Segundo, eu vou pedir sabedoria. Terceiro, eu vou começar com o que eu estou fazendo errado. E não apontando o dedo, argumentando e criticando. Qual é o quarto passo? Entenda as feridas e perspectiva da outra pessoa. Então, não só você vai começar com a sua parte, mas você vai ter o que nós chamamos de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. E entender que essa pessoa também tem perspectivas diferentes, pensa diferente. Se a gente parar para ouvir, e esse é o grande problema, e nós homens temos uma dificuldade tremenda nessa, porque nós somos analíticos. E quando a nossa esposa começa a falar com a gente já tem a resposta, a gente já sabe o que fazer. Mas elas não querem ouvir isso. Elas querem que a gente ouça mais. E às vezes, quando a gente fala muito, a gente começa a falar bobagem. A Bíblia diz no livro de Tiago, você conhece essa passagem? Lembrem-se disto. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Vamos ler essa passagem bem alto, queridos? Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Está falando para quem? Crente, certo? Porque irmão é crente. Vamos juntos? Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Ou seja, ouça mais, fale menos. Num relacionamento, se a gente quer resolver conflitos, se a gente vier com uma lista para falar, nós nunca vamos resolver o conflito. Então, que Deus nos ajude, a cada um de nós, para começar a gente como homens, ouvir mais as nossas esposas, ouvir mais os seus esposos, ouvir mais os nossos filhos. Há um provérbio chinês que diz assim, busque entender antes de ser entendido. Busque entender antes de ser entendido. A Bíblia coloca dessa forma, Filipenses 2, 4 e 5, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também uns dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus. Olha o que está escrito aí. Nos relacionamentos, tenham vocês o mesmo modo de pensar que teve em Cristo Jesus. Então, o que eu aprendi até agora? Eu aprendi que eu quero ser pacificador, porque o pacificador será feliz e abençoado por Deus e vai se parecer com Deus, vai ser chamado filho de Deus. Eu aprendi que se eu semear semente de paz, eu vou colher uma colheita de justiça, vou ser abençoado. Eu aprendi que se eu permitir conflito na minha vida, vai afetar o meu relacionamento com Deus, vai afetar as minhas orações e vai tirar a minha felicidade. Então, eu quero ser pacificador. E eu vou começar tomando a iniciativa. Eu vou ser o primeiro. Eu vou a minha esposa, eu vou ao meu esposo, eu vou ao irmão da igreja, eu estou com um problema. O irmão de grupo de conexão, conversava com o pastor Max essa semana, e ele fala assim, o grupo de conexão é uma bênção. Mas como qualquer grupo que você coloca umas pessoas juntas, sempre vai ter problema também. Então, de vez em quando, eu e o pastor Max estamos apagando o fogo, porque vocês sabiam que o pastor também é bombeiro? Então, de vez em quando, nós somos chamados para apagar um foguinho. E faz parte de grupos de conexão, porque você está lidando com pessoas que estão se vendo na mesma semana. Então, eu queria
Como pastor de vocês, se você está com um problema com algum membro do seu grupo de conexão, seja o seu líder, seja a pessoa que está ali toda semana, queria pedir que você fizesse isso, tome a iniciativa. Peça sabedoria da parte de Deus. Senhor, me dá sabedoria, capacidade, e quando for a pessoa, ouça mais do que fale, para que você possa ouvir as perspectivas dessa pessoa. Próximo ponto é muito importante. Fale a verdade em amor. Vai ter um momento que você tem que falar a verdade. Você também não pode ficar só ouvindo. Então vai chegar um momento que você tem que falar a verdade. Mas quando você for falar a verdade, você tem que falar a verdade em amor. Tem gente que fala assim, eu falo o que eu penso. Isso é rude. Isso é má educação. Lá em cima, no segundo andar da nossa igreja, tem um cantinho que nós criamos. Algumas pessoas nunca foram lá em cima. É bem em frente ao deck que nós criamos na nossa igreja. É um lugar do lado da sala dos jovens. E tem uns bancos que nós colocamos. E a maioria dos adolescentes gostam de ficar ali. Então, a minha esposa viu e pediu para comprar. E nós compramos e penduramos ali uma frase em inglês. Kindness matters. Uma pessoa delicada, uma pessoa gentil. Isso importa. E a forma que a gente fala, ela tem que ser uma forma boa. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Se você já passou por aconselhamento comigo, você sabe que eu ensino para todos os casais. Eu sempre faço essa pergunta. Você sabe qual é a necessidade básica da mulher? E alguns dizem assim, a necessidade básica da mulher é joias. A necessidade básica da mulher é presentes. Não. Eu digo assim, a necessidade básica de toda mulher é segurança. Toda mulher quer sentir-se segura. E se ela não sente segura, ela fica vulnerável. Às vezes você vê uma mulher bonita, capaz, um cara tão feio. Você fala assim, mas o que ela viu nesse cara? Viu segurança. Você é mais bonito, mas não traz segurança nenhuma. A mulher precisa se sentir segura. Então, eu como esposo, eu tenho que entender que as minhas palavras, as minhas ações, o que eu faço, sempre tem que fazer a minha esposa se sentir segura. Ela tem que sentir que ela tem um esposo que traz segurança emocional, física, financeira para ela. Nem sempre eu acerto 100%, mas 99,9% pelo menos. Toda mulher quer isso. E a gente tem que tentar fazer isso. Bem, qual é a necessidade básica de todo homem? Necessidade básica de todo homem é sentir-se apreciado. Você pode chegar para um homem e falar assim, você é feio, hein? Ele não gosta. Mas fala para ele assim, você não presta. Você não presta para nada. Você é inútil. Isso arrebenta com qualquer homem. E o problema é que as mulheres, às vezes falando com o esposo, às vezes falando com os filhos, às vezes falando com um membro da igreja, um líder, em vez de entender que você tem que falar a verdade, você não cuida das palavras. Olha o que diz, palavras que ferem como espada. E agora eu quero falar com vocês, mulheres. Cuidado com o que você fala. Porque a mulher, o homem vai mais daqui. Não é que a mulher não pensa, é que o homem não sente. Mas a mulher, ela fala, começa sempre do sentimento. E o homem começa sempre da razão. Porque a mulher começa no sentimento, e quando ela está ferida, as palavras que vão sair são palavras que às vezes ferem. Porque o homem usa a razão, às vezes ele fala sem sentir o que ele está falando, ele não sabe o que ele está falando, está machucando. Então, isso é muito importante, esse conceito de falar a verdade em amor. Sua esposa te ama, meu irmão. Seu esposo te ama, minha irmã. E você ama os seus filhos, você ama os seus pais. A gente ama os nossos irmãos. E a gente deve amar os nossos irmãos na igreja. Então, vamos falar a verdade de uma forma que seja característica
do Senhor Jesus de falar a verdade em amor. Até quando Jesus chamava alguém de raça de víboras, ele conseguia fazer de uma forma que as pessoas entendiam que ele fazia isso porque ele amava as pessoas. Eu preciso dessa ajuda do Senhor. Próximo ponto muito importante: lide com o problema e não com as pessoas. Ou seja, na maioria das vezes, a gente ataca a pessoa em vez de atacar o problema. E o que está trazendo conflito não são as pessoas. Nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, a nossa luta é contra a potestade, principados. E a gente tem que entender que a pessoa não é o nosso problema. O problema no conflito, vamos dizer, se há um problema e o problema foi causado e você pensa por questão de financeira, não me pagou. Então, em vez de chamar o cara de mau caráter, você não paga ninguém, vamos lidar com o problema. Como é que você pode me pagar? Como é que a gente pode chegar a uma resolução? Olha o que a Bíblia diz. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Está falando para crente. Ira, indignação, maldade. Maldade são palavras que machucam, ações que machucam. Maledicência e linguagem indecente no falar. Aqui na igreja eu acho que não tem isso não, mas de vez em quando eu ouço de crentes que ainda usam palavrões, irmãos. Pessoas que ainda usam uma linguagem chula, uma linguagem profana. Aí a gente está na igreja louvando ao Senhor, mas na hora da briga sai tudo que não presta. A Bíblia diz, de uma fonte não pode sair água boa e água ruim. A última coisa que eu quero falar com vocês, foque na reconciliação e não na resolução. Qual é a diferença, pastor? Resolução significa que você vai conseguir resolver o problema, todo mundo vai falar a mesma coisa. A maioria das vezes a gente não vai conseguir resolver o problema porque as pessoas pensam diferente. Então, nem sempre você vai resolver o problema, mas você pode reconciliar. O que é reconciliar? Reconciliar é, eu não concordo, eu acho que você errou, mas eu te perdoo e eu te peço perdão também. É concordar em discordar. É ser unido sem ser uniforme, é ser unido sem ser unânime. Se nós fizermos isso, nós seremos abençoados pelo Senhor. Queria que vocês olhassem essa passagem, muito importante. Está em 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Deus nos trouxe para perto de si mesmo, por meio de Cristo, e uma vez que Ele nos reconciliou, Ele deu a nós o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos representantes, embaixadores de Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça, porque eu quero ministrar nesse momento. Ouça o que o Espírito está falando para nós essa manhã. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nós aprendemos que, se eu permitir relacionamentos quebrados, conflitos e amargura no meu coração, o meu relacionamento com Deus será afetado, minhas orações serão impedidas e eu não serei uma pessoa feliz. E aprendemos alguns passos que nós devemos tomar para sermos agentes de reconciliação. Temos que tomar a iniciativa, o primeiro passo, temos que pedir sabedoria da parte de Deus, temos que começar com
o nosso erro e não o erro dos outros. Temos que ouvir antes de falar, para saber o que está atrás dos sentimentos dessas pessoas. Quando a gente abrir a boca para falar, a gente vai falar em amor. A gente não vai atacar a pessoa, mas atacar o problema e buscar reconciliação, e não necessariamente resolução. Eu quero ministrar agora. Há pessoas me ouvindo nesse momento, talvez aqui na igreja, talvez na cozinha cozinhando, talvez em casa, que você sabe que existem pessoas que você ainda não conseguiu liberar o perdão, reconciliar, e o Espírito Santo está falando com você. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo aqui, e Deus está falando com várias pessoas, porque Deus te ama, e Ele quer você uma pessoa liberta, abençoada e feliz. Eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você deixasse o Espírito Santo falar com você, e que hoje ou nessa semana você fizesse o que eu pedi para você, o que eu ensinei a você fazer, que você tomasse a iniciativa e seguisse esses passos até conseguir a resolução. Talvez é alguém na igreja, talvez é alguém no seu grupo de conexão, talvez é um líder, talvez é um irmão, talvez é alguém que já não está mais na igreja, talvez é a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho, é o seu vizinho, é o seu cunhado, seja quem for. Eu queria pedir nesse momento que você deixasse o Espírito Santo trazer a convicção. Eu queria que a gente terminasse o ano dizendo: Senhor, me libera. Eu quero terminar esse ano em completa paz com todas as pessoas, para que eu possa ser chamado teu filho. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Fique em pé, por favor.